voltamos com o programa Contraponto. Zé, o que eu sempre percebi é que as suas campanhas foram muito modestas. Você não gastou rios de dinheiro para fazer as suas campanhas a vereador. E o que a gente percebe hoje é o contrário. Não só em Osasco, estou pensando amplamente. A gente vê campanhas caríssimas. E daí? Você, médico, quer dizer, é mais fácil de fazer campanha, você conhece de perto a população, aquela população ela te cobra mais, só que você concorre, diríamos assim, com uma pessoa que vem com 1 milhão, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. E daí? Como é que fica isso? Quer dizer, está mais difícil fazer política? Com certeza, a campanha ela se torna mais difícil porque você vai à casa das pessoas, você faz reuniões com essas pessoas e tenta falar um pouquinho de gestão pública. Tenta falar um pouquinho da lógica da receita e da despesa de um município. Falar um pouquinho do orçamento, falar da necessidade da fiscalização, né? Falar um pouquinho de orçamento de saúde, como é que funciona essa coisa, do orçamento da educação, né? Como é que a gente pode, racionalizando e fazendo a poupança interna, fazendo o dever de casa no município, né? Como na casa da gente, para comprar o fogão, a geladeira, a gente precisa economizar, né? Como é que a gente faz esse dever? Então é óbvio que o político técnico, né, e médico, ele tem a facilidade de bater na porta de uma pessoa e ser recebido e poder ser ouvido, não é? Então ele é ouvido e às vezes até, de repente, ele é até assediado do ponto de vista, olha, doutor, eu estou com uma dificuldade aqui para arrumar uma cirurgia, para arrumar uma consulta. Tem sim, isso está enraizado na própria população. Porém, não é aquele clientelismo, né, da troca, da compra do voto, que é muito perigoso. Não, eu estou com uma conta atrasada e ele te paga essa conta, né? E aí você não tem mais obrigação, aquele cara que paga o cabo eleitoral e o cabo eleitoral vem falar com ele depois e fala, mas eu te paguei para trabalhar. Exatamente. Né? Então essa relação a gente procurou sempre se afastar dela. E também com relação à questão do financiamento de campanha, todo mundo paga um preço muito alto quando esse financiamento não é um financiamento lícito ou é um financiamento que envolve uma troca, né? Por exemplo, contrato com prefeituras, por exemplo. Sim. Porque essa relação é que tem demonstrado a maioria dos problemas de corrupção. Não é? Porque é uma relação que a pessoa investe esperando uma troca por isso. Eu acho que o que tem que ficar muito claro para o nosso telespectador é que a gente não está dizendo que um candidato ou um vereador ele não possa ter uma equipe. Isso tudo é declarado ao Tribunal Eleitoral, quer dizer, isso é lícito. O que não pode é você ter a sua equipe, que você declara, mostra bonitinho lá na prestação de contas, e você aproveitar um dinheiro que pode ser ilícito, na maioria das vezes, e comprar eleitores, né? O que eu acho que ficaria mais claro para o telespectador é exatamente isso que eu entendo é o que você está falando, né? E o político deve fugir desse tipo. Aliás, nós temos que fazer uma política um pouco diferenciada daqui para frente, né? Porque o eleitor não aguenta mais, ninguém aguenta mais tanto escândalo. Porém, os escândalos são frutos também de um judiciário talvez mais ativo, né? De uma imprensa muito mais atuante, que é quem faz a grande fiscalização do país, né? E a gente tem que defender essa liberdade de imprensa, a gente tem que advogar no sentido de que todos os mecanismos institucionais, os mecanismos que fazem parte de um país democrático, os instrumentos, as ferramentas, sejam cada vez mais valorizados para a gente poder afastar esse político, né? Por isso que eu falei do voto distrital e do voto proporcional. É muito difícil que o vereador possa cumprir as suas funções de fiscalizar, fazer leis, né, aproximar a população do próprio executivo, ajudá-la, né, cumprir essas 4 funções é difícil. Então é por isso que a gente advoga por um sistema distrital misto e quem sabe a reforma política venha nesse sentido, com financiamento público de campanha, né, com a questão da fidelidade partidária, com a questão de você dificultar mais o aparecimento de tantos partidos que na verdade são coisas que a gente tem que discutir com mais carinho, porque a maioria deles, na verdade, são utilizados no balcão de negócios e assim por diante. Tem que tomar cuidado também que
As pessoas, o político que se elege, ele tem que saber o que é um deputado federal, um deputado estadual, né? Não adianta perguntar, você sabe que faz tal função e o camarada não sabe. Tomar muito cuidado com isso. Eu queria te perguntar uma outra coisa, legislativo ou executivo? Bom, vim do executivo, sempre fui um homem do executivo, por isso que quando entrei no legislativo dei algumas trombadas, né? Porque a lógica do executivo é a lógica do resultado rápido, né? E o legislativo, você tem que trabalhar no coletivo, você tem que ter sempre muita humildade, até para respeitar as diferenças, né? As diferenças culturais, as diferenças que existem em relação à própria formação e também de onde aquela pessoa vem, em relação ao que ela acredita, porque nos últimos anos nós tivemos vereadores eleitos e deputados que vieram das igrejas, né? Dos movimentos de habitação, enfim, né? Então eu acho que esse respeito deve existir, né? E você está se adaptando a essa nova administração do Emídio? Como é? O Emídio é um prefeito que surpreende no aspecto do planejamento, né? É a primeira vez que eu vejo um prefeito, eu já estou há muitos anos em cargo público, né? Que senta para planejar, né? Desde que eu estou lá já há 1 ano e meio, nós já sentamos várias vezes para planejar a cidade, né? Então hoje você conversa com o Dr. Zé Armando, por exemplo, eu posso te passar a seguinte informação: até o final do primeiro semestre, em junho, né, nós estimávamos arrecadar de IPVA 75 milhões, já arrecadamos 62 milhões. Eu sei a informação porque eu tenho a reunião com o secretário de Finanças. E o que significa isso? Mais carros circulando. Mas significa também um maior poder aquisitivo do povo, que está comprando mais carro. Sim, claro. Mas nós vamos ter também um problema o quê? Da mobilidade urbana. Então, o problema, né, então a gente tem que discutir, né, todas essas questões dentro de um planejamento estratégico. Você acha que hoje a administração pensa mais nas questões da cidade? Esta administração pensa? Ela planeja mais, ela valoriza a descentralização, ela dá autonomia para se trabalhar. A gente vai ter oportunidade de falar da minha atuação dentro do Instituto de Previdência, né? Então é um planejamento que se faz de forma sábia, né? Para que você possa, então, priorizar, porque não dá para fazer tudo. Então, vamos priorizar, vamos tentar corrigir os erros históricos que na verdade, ocorrem há muitos anos, né? Na verdade, nós tivemos vários problemas aqui na cidade que geraram uma dívida, não é? E essa dívida ela tem que ser trabalhada hoje, né? Enfim. Então, planejamento. Essa acho que é a palavra-chave de um governo responsável como o do prefeito Emídio, né? O que eu tinha te dito no começo é que você você consegue transitar muito bem entre os partidos. Mas eu nunca imaginava que você estivesse ao lado do PT. Essa concepção que você está mostrando para o telespectador e para mim também, essa nova concepção de gestão, etc., te surpreendeu? Do partido. Não estou falando do Emídio. O Emídio eu acho que ele já indicava um pouco isso. Mas o próprio PT. Bom, a minha prima Rose, prima irmã, foi presidente do PT até há pouco tempo, né? A gente se criou junto, fizemos política junto. E ela foi a presidente do partido nas 2 vezes que o Emídio foi eleito, né? Então eu acho que como qualquer partido, você tem divisões, você tem facções, você tem grupos diferentes que pensam diferente, né? Então, o corpo, ou seja, o pensamento que predomina dentro do partido é um pensamento bom, não é um pensamento radical. Então, o PT me surpreende porque eu faço parte de um governo não sendo do Partido dos Trabalhadores. Então, me surpreende no aspecto do próprio gestor, que é o prefeito, né, que escolhe, na verdade, os seus assessores, os seus secretários, no sentido de priorizar não só o pensamento do PT, mas também priorizar o pensamento de outros partidos. Né? E quando você socializa tudo isso, quando você discute isso de uma forma mais democrática, você avança na gestão, né? Então eu acho que esse aspecto é um aspecto importante. Eu que sempre combati os dois lados e sempre fui um independente, né? Fui vereador com o prefeito Emídio hoje, né? Então eu considero a minha participação hoje uma evolução que eu diria que depende muito da humildade da pessoa, em saber reconhecer a evolução do processo,
E saber também reconhecer as coisas boas dos outros partidos. É diferente ao que você falou. Você é um vereador, você foi um vereador que consegue raciocinar um pouco mais. Não faz oposição pela oposição, né, que seria diferente. Mas no próximo bloco a gente vai falar do IPMO, porque senão não dá tempo. Okay. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência.